A Organização Mundial da Saúde estima que 57 milhões de brasileiros têm algum tipo de alergia. É muita gente, né? Desses, 6 em cada 10 manifestam a doença nos olhos. Clínica e crônica alergia ocular piora nos períodos de estiagem, que é exatamente o que nós estamos vivendo, né? E ela pode vir acompanhada de outras doenças. Sobre esse assunto, conversamos aqui no Rádio ao Vivo com o oftalmologista do Instituto Penido Burnier, Dr. Leôncio Queiroz. Dr. Leôncio Queiroz Neto, muito boa noite para o senhor, Dr. Leôncio. Boa noite, Menegatti, boa noite aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Mais uma vez, Dr. Leôncio, gentilmente nos atende para essa verdadeira prestação de serviço aos ouvintes de todo o Brasil, que nos acompanham pela rede Jovem Pan Sat, pelo canal 405 da Sky, por todo o planeta aí, acompanhando a Jovem Pan pela internet no www.jovempan.com.br. Doutor Leôncio, o senhor já tem notado um aumento no número de pacientes com esse problema no Penido Burnier, doutor Leôncio? Com certeza nos últimos dias sim, né? Sim, nós temos notado que os clientes têm vindo com uma queixa de um olho mais seco, mais irritado, mais lacrimejante, uma secreção mais aquosa e muita ardência. É claro que crises se manifestam em outras épocas do ano também, mas por que esse tipo de problema aparece com maior frequência justamente nessa época do ano, hein, doutor Leôncio? Nessa época do ano, o olho seco praticamente dobra em relação a outras estações. Sim. Geralmente nós temos em torno de 10%, e nessa época essa queixa representa 20% da razão da consulta oftalmológica. Ou seja, é um grande número a mais mesmo de pessoas que manifestam esses problemas nesta época do ano que estamos vivendo. E pelo jeito... Isso se deve muito pela estiagem, pelo ar mais rarefeito, e isso é que leva as pessoas a terem essa manifestação. Quando chove, normalmente a dispersão de poluentes se dá mais facilmente, né? Alivia, parece que limpa um pouco mais o ar. Mas a estiagem é terrível também por isso, né? Sim, nós temos aí fica uma poeira, né? Isso. Fica algo no ar que leva as pessoas a terem uma manifestação também alérgena com uma frequência muito maior. Agora, quais são os principais sinais, principais sintomas, doutor? É a visão embaçada, o olho irritado, com uma lacrimação aquosa, um pouco peremiado. São os sinais de uma conjuntivite alérgica. Agora, quando se diz que ela pode vir acompanhada de outras doenças, que outras doenças são essas, doutor? Existem pessoas que têm outras manifestações sistêmicas e que fazem uso de medicação que podem piorar o quadro. Ah, sim. Entre eles, o pessoal que faz uso da medicação com antihipertensivos e também os diabéticos. Quer dizer que quando a gente diz que a estiagem aumenta a concentração de poluentes, agrava a doença, a alergia, né? Isso ocorre da mesma maneira que ocorre com a sinusite, por exemplo, com a asma, com a rinite. É mais ou menos esse aí o processo, né, doutor? Exatamente, Menegatti. A mucosa que reveste o globo ocular, a parte branca do globo ocular, que nós chamamos de conjuntiva, ela é muito semelhante ao que reveste as vias aéreas superiores. Então, quando você tem uma manifestação alérgica, também ocorre no olho. Tanto que 6 em cada 10 alérgicos têm manifestações oculares. Ah, tá certo. Quer dizer, então, que o olho seco, aquela inflamação nas pálpebras, cujo nome eu não sei, e outras mais, acabam simultaneamente ocorrendo, pode ocorrer simultaneamente? Podem. Essa inflamação das pálpebras, que você muito bem lembrou, é o que nós chamamos de blefarite. Ah, blefarite. E aquela camada oleosa, né? A produção das lágrimas é dificultada também, a lágrima acaba sendo produzida ou com qualidade inferior, ou há casos até em que a quantidade também diminui, né, doutor? Exatamente. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa, quando sente o olho mais seco, ela lança a mão de colírios, que são as lágrimas artificiais, de uma maneira assim meio indiscriminada. Sim. Ele pinga o colírio 6, 8 vezes ao dia. E os colírios,
esses colírios têm conservantes. Sei. E quando você usa o colírio em uma quantidade demasiada, o que acontece? O conservante também se torna muitas vezes alergênico nessa pessoa. Então, o colírio, a lágrima artificial, ela tem um número de vezes que você pode utilizar ao dia, que é no máximo 5, 6 vezes ao dia. Ah, tá certo. Agora, nós sabemos que não tem cura, ela é crônica, né? Quer dizer, esse tratamento vai acabar aliviando somente os sintomas, então, né, doutor? Sim, mas em outras épocas do ano melhoram muito. Melhora Nem bastante. todas as pessoas sentem isso aí no verão, numa época que você tem um período de chuvas com uma maior incidência, você não tem tanta queixa com relação ao olho seco. Aham. Agora, e com relação aos colírios, então, há que se tomar muito cuidado, não se pode indiscriminadamente ir usando esse tipo de tratamento, né, doutor? Sempre com acompanhamento médico, com especialista informando, orientando qual a melhor alternativa, né? Exatamente, porque o profissional oftalmologista vai saber qual é a lágrima artificial mais específica para aquele caso e o número de vezes que ele vai ter que usar no decorrer do dia. Uhum. Agora, há como evitar as recaídas? Porque quanto maior o número de recaídas, na verdade, maior a necessidade de se usar colírio e, portanto, maiores riscos a pessoa acaba correndo, né? Justamente por estar usando medicamento em excesso. Há como evitar essas recaídas? Nos casos em que haja um comprometimento sistêmico maior, está indicado também o uso de medicação sistêmica, ou seja, antialérgicos. Os portadores de rinite vão usar os antialérgicos que os outros colegas já prescreveram a eles, o que vai colaborar também. E sem dúvida, você muitas vezes lança a mão de umidificar um pouco o ambiente, colocar um vasilhame com água, usar um óculos escuro nos lugares que ventam para evitar que o vento venha direto ao olho, para melhorar, diminuir essa evaporação, ajudam. Bem como às vezes a alimentação aí com semente de linhaça ou também com frutas secas como castanha, nozes, também estimulam a lacrimação. É muito importante, então, prevenir, porque nós já vimos aqui em outras entrevistas que tivemos a oportunidade de fazer com o doutor Leôncio, ele destacava, né, o risco aumentado de se contrair, por exemplo, glaucoma, catarata, ceratocone, com o uso indiscriminado e de repente, mais frequente de colírios com corticoide. Existe mesmo esse risco, né, de se chegar a um glaucoma, por exemplo, a um ceratocone, né, doutor? Sem dúvida. Os colírios que tenham o princípio ativo, que é a cortisona ou corticoide, devem ser evitados. Eles devem ser utilizados apenas com a prescrição do oftalmologista, muitas vezes a longo prazo, o controle do oftalmologista para saber como é que está a pressão intraocular, e porque ele pode levar a um aumento da pressão intraocular, como também pode facultar o uso o aparecimento de uma catarata precoce. Nós sabemos que os pacientes alérgicos, muitas vezes os asmáticos principalmente, muitas vezes já têm de fazer uso de corticoide sistêmico durante toda a vida. Então eles já têm uma predisposição maior pelo quadro e, utilizando o colírio com base nesse sal, podem ocorrer de ter a catarata numa incidência bem mais precoce que o normal. O senhor destacava ainda outro dia aqui no Rádio ao Vivo que é muito importante para prevenir o ceratocone, crises alérgicas, coçar os olhos, evitar coçar os olhos, né, doutor? Por quê, hein? Exatamente. Há uma relação muito grande entre os portadores de ceratocone, alergias, deficiências da imunoglobulina E, e são pessoas que, por terem alergia, acabam sempre coçando o olho. E nós temos que ter em mente que o globo ocular tem tecidos muito nobres. E ao você coçar o olho, você pode danificar esses tecidos, agredir esses tecidos, e essa agressão você acaba liberando enzimas vasoativas que pioram muitas vezes o quadro alérgico. Então, nós temos que evitar
de coçar o olho. E a gente vê na prática diária que as pessoas, os que coçam muito o olho têm uma evolução muito mais abrupta e muito mais severa do ceratocone. Então, pessoas que têm alergia devem evitar de coçar o olho. E hoje nós temos bons colírios antialérgicos que diminuem muito essa sensação, essa necessidade da coceira. Bom, nos casos do ceratocone já instalado, há um tratamento normalmente mais indicado, doutor? Um tratamento que seja... Olha, possa se descrever como uma melhor técnica, assim? Hoje o ceratocone, que afeta muito os jovens, né, ele tem uma abordagem muito diferente. Nós temos hoje o crosslink, que é a radiação ultravioleta associada à ribonoflavina, para mudar um pouco a malha do colágeno e fortalecer essa trama com a ideia de estacionarmos o ceratocone. Existe também hoje um implante dos anéis intraestromais na espessura da córnea, hoje que ele pode ser introduzido. Isso melhorou muito com o laser de Fento II e possibilitando até em alguns casos, onde você associou o laser de Fento II, o anel intraestromal e o crosslink, até você corrigir esse ceratocone com o excimer laser ao grau residual que sobrou. Então, realmente, hoje, os pacientes, os portadores de ceratocone, estão tendo uma abordagem, uma qualidade de visão muito melhor. E, sem dúvida, os casos muito avançados ainda têm a indicação do transplante de córnea. Mas eu tenho a impressão que, num futuro próximo, nós vamos diminuir a indicação dos transplantes de córnea no ceratocone, com esses novos procedimentos que surgiram. E os transplantes de córnea também estão sofrendo uma grande agregação tecnológica com o laser de Fento II. Hoje nós temos os transplantes lamelares com o laser de Fento II e inclusive os penetrantes, onde nós conseguimos uma incisão muito próxima da córnea doadora e córnea receptora, que vai diminuir muito o astigmatismo, melhorando a qualidade de visão dos transplantados. Tá certo. Bom, doutor, para terminarmos, como evitar essas doenças simultâneas como o olho seco, né? E tantas outras aí? Qual a melhor dica para evitar, por exemplo, essas doenças simultâneas associadas à alergia ocular, né? O que é que o senhor aconselharia aos ouvintes que estão nos acompanhando? Eu sempre digo que o alérgico ele tem que ter uma abordagem sistêmica, ele tem que ser tratado muitas vezes pelo alergologista ou pelo pneumo associado a um otorrino e também ao oftalmologista. Para que conjuntamente a gente, principalmente na época de estiagem, a gente consiga equilibrar o quadro alérgico com as medicações de que cada tecido, cada sistema vai necessitar. Perfeito. Para se ajudar, o que a pessoa pode fazer? Tomar muito líquido é importante? Isso é importante, hidratar-se bem. Para o olho, a dieta rica em ômega 3, ômega 6, que advém dos peixes. Certo. Também das frutas secas, da linhaça. Em casos necessários, o uso de lágrimas artificiais. E evitar sempre o vento direto no globo ocular, as pessoas que têm esse sintoma. Agora, para o comprometimento da qualidade da lágrima, né? É importante, o senhor falou da blefarite, fazer uma higiene da pálpebra diariamente também ajuda bastante, doutor? Sim, os portadores de blefarite, nós precisamos classificar essa blefarite. Sei. Mas uma vez que tenhamos o diagnóstico do tipo específico da blefarite, o uso de colírios de lágrima artificial, a higienização da borda das pálpebras, muitas vezes com um shampoo neutro, onde o pH seja neutro, ajuda muito. E também, às vezes, umas compressas mornas no final do dia melhoram toda a vascularização dessa região, melhorando o quadro da blefarite. Agora, e o famoso Tersol, doutor? Como é que é o tratamento? De repente nós estamos falando aqui, a pessoa está nos ouvindo em todo o Brasil e tem esse problema. Eu gostaria de fazer essa pergunta. Um Tersol, qual a melhor maneira de tratá-lo, doutor? O
ter sol é uma inflamação aguda de uma glândula, né? Nós temos na base de cada cílio da pálpebra glândulas, elas podem inflamar, infectarem e formam aquela bolinha vermelha que é dolorosa, e as pessoas, os antigos chamam até de viuvinha. É muito doloroso. E aí o tratamento é com anti-inflamatório, às vezes associamos colírios com antibióticos ou até pomadas, unguentos oculares, para diminuir esse quadro agudo. Quando ele se cronifica e ele calcifica e fica como se fosse uma pedrinha ali, não mais com a inflamação, mas ele fica uma inflamação crônica, granulomatosa, é o que nós chamamos de calásio. Esses são mais difíceis de abordar. Muitas vezes o tratamento clínico não resolve. E nós temos que drenar ali aquela bolinha cirurgicamente. É um procedimento simples, mas muitas vezes a gente tem que lançar mão dessa técnica. Agora, doutor, e essas doenças que são desencadeadas aí pela alergia, elas atingem invariavelmente todas as faixas etárias? Há uma prevalência maior em determinadas faixas? Nós temos geralmente uma prevalência maior aí dos mais jovens, que estão com seu sistema imunológico em desenvolvimento. Isso tanto em homem como mulher? Ou... As mulheres são mais propensas a ter. São mais propensas? Mas existe assim uma explicação científica para isso? Principalmente pelo olho, principalmente o olho seco, no sexo feminino, por causa dos hormônios femininos, está presente numa porcentagem muito maior do que nos homens. Bom, então vamos aproveitar aqui para lembrar que no caso de irritação ocular, como é que faz? A mulher, a maquiagem, não abre mão da maquiagem. É bom interromper nesse período, pelo menos, doutor? Sem dúvida. Nesse período em que há uma irritação ocular, nós devemos diminuir as substâncias que possam trazer alguma irritação ocular. E entre elas, todas, tanto a maquiagem como as soluções demaquilantes também. Lente de contato também, não? É o que eu iria falar. Os usuários de lente de contato, muito cuidado. Porque a lente de contato, essa lente gelatinosa, fininha, molinha, ela é hidrofílica, ou seja, ela acaba se hidratando com a nossa lágrima. Se nós estivermos produzindo uma quantidade menor de lágrima, nós vamos também concorrer com a hidratação dessa lente de contato e pode levar a algum desconforto ao usuário da lente. Bom, são informações preciosíssimas, né, para a gente evitar muitas consequências nesse período de estiagem que estamos vivendo, nesse período de inverno, ar seco, muita poluição. Vamos cuidar dos olhos, cuidar da saúde dos olhos, levando em conta sempre as orientações precisas do Dr. Leôncio Queiroz Neto, sempre procurando aí um oftalmologista e informações confiáveis a respeito. Eu vou pedir para o Dr. Leôncio Queiroz Neto, mais uma vez, ter a gentileza de passar o site para a gente, tanto do Instituto como o do próprio Dr. Leôncio, porque são informações importantes e absolutamente confiáveis para você que tem alguma dúvida ainda a respeito. Pode ser, Dr. Leôncio? Bom, o site do Instituto Penido Burnier é www.penidoburnier.com.br. Penido Burnier, viu, gente? Com ER no final mesmo. www.penidoburnier.com.br. Pois não, doutor Leôncio? E o meu é www.drqueirosneto.com.br. Fácil. É DR de doutor, dado R. DR de doutor, Queiroz Neto. Esse Queiroz é com Z, né, doutor? Com Z e Neto com T só. Neto com T só. Então fica www.drqueirosneto.com.br. Perfeito. Conversei com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista no Instituto Burnier. Falamos um pouco mais sobre alergia ocular e doenças simultâneas nesse período seco, nesse período de estiagem, sem chuva e com muita poluição e muito frio. Muito obrigado, Dr. Leôncio Queiroz Neto. Muito boa noite para o senhor. Uma boa noite a você, Menegatti, e a todos os ouvintes.